Olá, seja bem-vindo a essa edição da Record. Bom dia para você. A Fiocruz monta uma força-tarefa para monitorar os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Em Belo Horizonte começa a limpeza das ruas em meio à previsão de mais chuvas para a região. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Record. Oferecimento Ágora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. A Rússia vai fechar a fronteira com a China para tentar impedir que o coronavírus se alastre pelo país. 170 pessoas já morreram e quase 8 mil foram infectadas em 20 países. Foi confirmado o primeiro caso no Tibete, que era a única região da China livre da doença. Mais de 9 milhões de pessoas estão isoladas em Wuhan, onde o vírus surgiu. Na Itália, 6 mil passageiros de um cruzeiro não puderam desembarcar porque uma mulher apresentou sintomas da doença. Ainda hoje, a Organização Mundial da Saúde vai decidir se declara ou não situação de emergência global. E aqui no Brasil já são 9 casos suspeitos da doença. Para evitar a entrada do coronavírus, a Fundação Fiocruz já montou uma força-tarefa. O objetivo é ampliar o conhecimento científico da doença e acompanhar a situação do coronavírus. E está acontecendo nesse momento uma reunião no Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratório da Fiocruz, com representantes do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde. Dos 9 casos suspeitos, 3 estão em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais, 1 no Paraná e 1 no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro voltou atrás na decisão de manter no governo o ex-secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini. Isso é assunto para Renata Varandas. Renata, bom dia para você. É um vai, não vai, né? Mais uma reviravolta e Vicente Santini foi demitido novamente. Na terça-feira, Santini perdeu o cargo de secretário executivo da Casa Civil porque usou um avião da FAB para ir de Davos até a Índia. Na quarta-feira, ele foi readmitido e passou a chefiar a Secretaria de Relacionamentos Externos da Casa Civil. Só que hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio de uma rede social que Santini estava demitido novamente. E nessa leva, ainda demitiu o ministro interino da Casa Civil e passou o principal programa de investimento da Casa Civil para o Ministério da Economia. E hoje à tarde, às 3 da tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai a Minas Gerais para sobrevoar as áreas atingidas pela chuva. Obrigado, Renata. E por falar em Minas Gerais, Belo Horizonte tenta voltar à rotina depois da chuva que destruiu parte da cidade. Bom dia para você, Raquel Rocha. Como é que está o trabalho de limpeza por aí? Bom dia para quem nos acompanha. Olha, as obras, a limpeza já começou em algumas ruas e avenidas que foram destruídas pela chuva, como por exemplo aqui na rua Marília de Dirceu, um dos pontos mais afetados. Há muitos desvios para melhorar a circulação de pedestres e veículos, mas o cenário de destruição ainda é visível. A prefeitura promete tapar a cratera aberta numa das principais avenidas da cidade. O buraco tem cerca de 16 metros de comprimento e 5 de largura e mais de 4 de profundidade. E há previsão de chuva para a parte da tarde, não muito intensa, mas como o solo já está bastante encharcado, qualquer chuva já preocupa. Obrigado, Raquel. E um grupo suspeito de fraudar licitações é alvo de uma operação em conjunto do Ministério Federal, Ministério Público e Controladoria Geral da União. Bom dia para você, Cleisla Garcia. Como é que agia essa organização? As empresas simulavam uma concorrência entre elas para fraudar as licitações. E essa estratégia, com isso eles manipulavam o controle dos preços. As fraudes em contratos com o governo federal podem chegar a 60 milhões de reais. 22 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados do Paraná, Santa Catarina e aqui em São Paulo. Obrigado, Cleisla. Chega ao fim mais uma edição do Jornal da Record. A gente volta a se encontrar logo mais na segunda edição do Boletim do Jornal da Record. Uma boa tarde para você e até daqui a pouco.